Queridos, para aqueles que não conhecem, esse é o Ralph. Vamos acolher com uma salva de palmas assim, aquecedora. O Ralph, ele é amado para nós aqui. A nossa igreja, de maneira muito fácil, passou a amar você. Cara, você é um cara muito de Deus. Ralph é um cara especial, uma pessoa muito especial. Tem se tornado para mim e para Marta, você, a Lisa, irmãos. Interessante, porque o nosso tempo foi curto, mas profundo. E eu sempre digo que as coisas de Deus, elas não precisam de tempo, só precisam de Deus. Porque quando Deus chega, Ele faz todas as coisas se tornar profundas, reais e eternas. Diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, que tudo o que Deus faz dura para sempre. Isso é incrível. O que Deus faz não passa, tem valor eterno. E amizades são assim, amizades que são construídas em Deus, a geografia, a distância não separa. E assim tem sido com o Ralph. Ele vai contar a história do que Deus tem feito na vida dele, mas há quase 2 anos e meio, por aí, ele vai dar os dados precisos. Deus o levou de volta para o seu país, e ele está lá como missionário na Suíça, em Berna, e Deus já está fazendo grandes coisas. Eu sempre creio que quando nós estamos debaixo da obediência, da ordem do Espírito Santo, o Senhor realmente, Ele assume o resto, E Deus tem feito isso sobre a vida deles lá como família, como pastores. E nós tivemos o privilégio então de receber o Ralph na nossa conferência. E agora conosco ele ficou para o domingo. Falei, cara, que prazer vai ser ter você no domingo conosco aqui. Então nós somos realmente abençoados de ter o Ralph hoje conosco. Ele é casado com a Lisa, eles têm 2 filhos, a Maria e o Daniel. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele realmente continue ministrando no nosso coração aqui. Amado Pai, nós confiamos a Ti a vida do Teu Filho, servo Teu, que tem colocado a sua vida à Tua disposição para fazer a Tua vontade, não a dele. Ó Deus, assim tem sido a vida do Teu Filho, quando há mais de 22 anos o Senhor deu a ordem para ele vir para o Brasil como missionário. E ainda menino ele te obedeceu. Aqui serviu por 20 anos, aqui o teu reino foi multiplicado porque o teu filho obedeceu ao Senhor. E agora, Pai, há quase 3 anos, 2 anos e meio, de volta ao seu país, ó Deus, em ordem, em obediência à tua ordem. Ó Deus, eles têm sido instrumentos para a salvação, ó Deus, daquele povo ali na Suíça. Nós te agradecemos pelo coração de servo do Ralph, ó Deus, da sua família, e nós o abençoamos agora no nome de Jesus. Pedimos que mais uma vez o Senhor o use para louvor e honra do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, Ralph. Amém. Olá, queridos. É brincadeira, calma. Bom, há quase 44 anos eu me chamo Ralph. Yes. Eu nasci na Alemanha, então sou alemão. Há 17 anos eu sou pastor, então eu sou legítimo pastor alemão. E quando eu cheguei aqui no Brasil, descobri que Ralph aqui é nome de cachorro. Então, eu nasci na Alemanha, mas 1 semana depois do meu nascimento, nós fomos para morar na Suíça. Minha mãe é da Suíça, meu pai é alemão, e eu me criei ali até os 22 anos. Quando eu recebi um chamado de Deus para vir para o Brasil para trabalhar com crianças de rua no Rio de Janeiro. Então, foi uma experiência muito boa, muito desafiadora. E eu saí da Suíça para morar numa favela no Rio de Janeiro, Só depois que eu fui descobrindo
que 99% do Brasil tem um terror das favelas do Rio de Janeiro. E eu fui morar lá dentro, né? Eu morei com mais 2 rapazes num quartinho de 12 metros quadrados e dormia embaixo na beliche, e foi um tempo muito gostoso, de muito aprendizado. Aprendi a maior parte do meu português com essas crianças. Depois de um ano que eu já estava pensando, poxa, agora está caminhando bem, eu descobri que 90% era tudo palavrão que eu estava falando. Mas eu não sabia. Pensei que eu estava arrebentando. Mas crianças são ótimas para aprender, porque eles têm prazer de ensinar, né? E adulto às vezes não tem paciência, mas as crianças realmente me ajudaram muito. Ali eu conheci a minha esposa, a Lisa, brasileira, capixaba. Somos casados há 21 anos quase. E como o Tércio falou, hoje nós temos esses 2 filhos que apareceram aí na tela. A Maria, de 10 anos, e o Daniel, de 8. 5 anos atrás, Deus começou a colocar no nosso coração de voltarmos para a Suíça, para abençoar aquela nação. Se você não sabe, mas a Europa hoje se tornou um grande campo missionário. A situação lá em relação ao Evangelho é precária, e está na hora da igreja brasileira liberar os seus missionários para o mundo, viu? Nós temos que espalhar aquilo que Deus está fazendo, já fez e continua fazendo aqui no Brasil. Então, estamos lá faz nem 2 anos, né? Em junho, agora vai fazer 2 anos, e pela graça de Deus, já estamos com 7 células, aleluia, glória a Deus, é apenas o começo, né? E é uma benção, é um grande desafio, mas é uma benção. Bom, gente, eu quero ministrar uma palavra hoje, e eu já peço perdão antecipadamente, porque nessa ministração normalmente eu me empolgo um pouco, e eu nunca sei direito o que acontece quando eu me empolgo. E porque ela tem muito a ver com minha vida, com aquilo que Deus fez na minha vida, está fazendo na minha vida. Então, você vai entender ao longo do desenvolvimento aí da mensagem. Mas, você sabia que a Bíblia diz, daqui um pouco nós vamos ler esse texto? Chegou um momento único da palavra de Deus. Fala comigo, único. Eu não achei outro texto no Novo Testamento que descreve Jesus no estado que ele é descrito nesse momento particular. Eu não vou te mostrar na Bíblia agora, porque eu quero que você fique concentrado nessa introdução que eu quero dar. A Bíblia diz, em certo versículo, que chegou uma hora que Jesus exultou no Espírito Santo. Algo muito especial aconteceu que fez Jesus entrar nesse estado. E eu não sei você, mas porque eu sou gringo, eu preciso muito entender, às vezes, as palavras em português. E logo quando eu cheguei no Brasil, eu conheci alguém que me explica tudo, um amigo muito bom, ele me explica as palavras que eu não entendo. O nome dele é Aurélio, né? O Aurélio é muito legal. Ele me explica o que eu não entendo. Então, eu fui pesquisar no Aurélio o que é essa palavra exultar, porque não é uma palavra que a gente usa muito, né? No nosso dia a dia, você não ouve ele no Jornal Nacional, alguma coisa, é uma palavra específica. E o Aurélio traduz a palavra exultar como regozijar-se extremamente, estar cheio de alegria, ter alegria excessiva. Você consegue imaginar Jesus num estado desse? E olha, isso é o que o Aurélio fala, mas a Bíblia diz que essa exultação, ela foi no Espírito Santo. Então, houve uma dimensão espiritual nesse negócio muito grande.
Então eu te pergunto, você consegue imaginar Jesus num estado desse? E, aliás, eu te pergunto, qual é a imagem que você tem de Jesus? Antigamente, quando eu pensava em Jesus, imediatamente vinha na minha cabeça aquelas pinturas, aqueles quadros da Idade Média, né? Que sempre mostram Jesus assim, meio abatido, branco, parece que ele não viu o sol faz 2 anos. Triste, sério, Jesus nunca está sorrindo. Aliás, está com cara assim, meio abatido mesmo, parece que ele está em estado terminal de alguma doença terrível. Não é verdade? Atrás dele brilha uma luz misteriosa que ninguém sabe de onde vem. E ele levanta uns 3 dedos assim, ó. Então a imagem que eu tinha de Jesus era mais ou menos desse jeito. E quando eu leio isso aqui, que Jesus exultou-se, regozijou extremamente, estava cheio de alegria excessiva, isso de alguma forma não se colocou dentro da imagem que eu tenho de Jesus. Mas eu quero te mostrar através de um exemplo prático, como a imagem que nós temos de Jesus influencia no nosso caminhar do dia a dia. Muitos de nós conhecemos a passagem que Jesus vem andando sobre as águas, enquanto os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. E quando os discípulos veem Jesus, Pedro fala assim: meu Deus, Jesus, se é você, manda eu sair desse barco e ter contigo. E Jesus fala assim, então vem. E Pedro sai do barco. Quando ele sai e vai andando também sobre as águas, a Bíblia diz que ele começou a reparar no vento, nas ondas, e começou a afundar, e ele gritou, Jesus, me ajuda. E Jesus estendeu a mão, então levantou ele. Então olha só como a imagem que nós temos de Jesus influencia numa história bíblica como essa. Se você tem uma imagem de Jesus, de um cara bronco, que só está esperando a gente errar alguma coisa para nos castigar, então, Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro fala, Senhor, se és tu, manda eu sair do barco. Aí Jesus já pensa assim, Pedro sempre quer ser extravagante, né? Aí fala assim, tá bom, Pedro, vem. Aí Pedro sai do barco e vai andando. Ele falou, aí Jesus fala assim, agora eu quero ver, Pedro. Manda ver, mostra serviço aí. Pedro vem andando, repara nas ondas, no vento, e de repente começa a afundar. E Jesus está lá, eu já sabia, cara. Não esperava outra coisa de você. Senhor, me ajuda, estou afundando. Homem de pequena fé, por que você duvidou, rapaz? Graças a Deus, meu Jesus não é assim. Jesus vem andando sobre as águas. Pedro está lá no barco. Jesus, és tu? Então deixa sair desse barco e ter contigo. E Jesus estava pensando assim, eu já imaginava uma coisa dessa de Pedro, rapaz. Pode vir, Pedro. Aí Pedro sai do barco. Aí cada passo que Pedro dá, Jesus está lá assim, Pedro, Pedro, Pedro. Ué, quantos aqui acreditam que Jesus torce por você, que você dê certo? Amém? Rapaz, eu com licença, mas eu vejo Jesus assim. Ele está lá em cima, Ralph, Lisa. Jesus torce por nós. Aí Pedro vem andando, todo feliz. Jesus está lá, em pé, com um sorriso no rosto. Fala assim, esse aí é o camarada, rapaz. Sobre essas atitudes, eu vou construir a minha igreja, rapaz. Aí Pedro vem e começa a reparar no vento e nas ondas, e ele começa a afundar, e Jesus fala assim, não, Pedro, não, olha para essas coisas, olha para mim, rapaz, o autor e consumador da sua fé. Aí Pedro começa a afundar, Jesus me ajuda. Pedro, quase, cara, eu tenho muito orgulho de você, que você saiu desse barco. Aí eles voltam junto para aquele barco. É esse Jesus que eu sirvo. Aqui a Bíblia diz que Jesus se regozijou extremamente no Espírito. Eu sei que eu estou numa igreja batista, mas numa igreja batista com bastante vida de Deus, aleluia. Então, como você imagina Jesus, porque olha só,
Isso está no Evangelho de Lucas. Lucas não estava lá, alguém falou para ele aquele momento e deve ter falado, rapaz, aconteceu uma coisa com Jesus que eu nunca tinha visto antes. Então descreve para mim, como que eu vou anotar isso aqui? Jesus estava feliz, não, muito mais do que feliz, ele estava alegre, mas é pouco ainda, ele estava se alegrando extremamente. Eu acho que a palavra então é exultar, é isso mesmo. Mas não só como ser humano tem alegria quando ganha alguma coisa ou quando algo especial acontece na vida dele. Isso, ele entrou em espírito. Você já viu uma pessoa debaixo da unção da alegria? Já viu? Jesus, é o que a Bíblia está descrevendo para nós, que Jesus estava num estado debaixo da unção da alegria, no Espírito Santo. Então, o que aconteceu, hein? Que Jesus entrou num estado assim. Algumas opções. Um discípulo que era responsável pela equipe de louvor chegou para ele e falou assim: Jesus, acabamos de gravar um novo CD. E Jesus estava assim: aleluia, glória a Deus, o que é isso? Ou o tesoureiro chegou e falou assim: Jesus, nós acabamos de pagar a última prestação do nosso terreno. E Jesus fala assim: Chicalalmaias, que é isso? Quantos aqui querem que o Senhor Jesus exulte sobre a sua vida? Eu também quero muito. Então, eu quero fazer um resumo de algumas coisas até a gente chegar naquele versículo, ok? Em Lucas capítulo 9... nós podemos ler a partir do versículo 1 que Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes a autoridade para irem pregar o evangelho, expulsar demônios e curar enfermos. E eles foram. Adiante dele foi um momento muito especial, porque até então os discípulos eram tipos diáconos do ministério de Jesus. Eles iam adiante, às vezes, preparar lugar para repousar, onde eles iam dormir. Eles foram comprar comida, alguns organizavam a fila para chegar em Jesus. Eles fizeram assim, mas quem exercia o ministério era Jesus. Ele que pregava, ele que curava, ele que expulsava os demônios. Agora vem um divisor de águas. Fala comigo, divisor de águas. Não só na história dos discípulos, mas na história de Deus com os homens. Jesus manda os seus discípulos a fazerem isso. Agora no capítulo 10 de Lucas, Jesus pega mais 70 ou 72 discípulos, dependendo da tradução, e comissiona eles da mesma forma, para irem pregar o evangelho, expulsar demônios e curar os enfermos. Eu não sei, porque algumas Bíblias são 70 e outras 72. Um dia pensei assim, deve ter sido Pedro e João que contaram. Porque você sabe que em Atos diz que Pedro e João eram iletrados, eles não sabiam ler e escrever. Então eles foram lá, começaram a contar e no final eles falaram assim, 70, 72 por aí. Fato é que tem algumas Bíblias que falam que eram 70, outros 72, mas não faz diferença nenhuma. Eles foram, e agora aqui nós queremos começar a ler. E eu creio que Deus vai falar conosco em nome de Jesus. No versículo 17, nos relata como eles voltaram. Olha aqui o que diz aqui, Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles voltaram como? Eles voltaram alegres. Pelo jeito que você falou, você também está bem alegre hoje, né? Não, pastor, eu estou transbordando de alegria. Fala comigo, eles voltaram alegres. Não dá para falar essa palavra assim, né, com cara de chato assim. Sabe, você sabe que crianças têm uma habilidade impressionante de assistir o mesmo filme trocentas vezes. Quantos já sabem disso?
Quando eu estava no Brasil, as crianças de rua, que depois a gente levou para a missão, nós moramos com eles e tudo, eles, na época, tinham um filme que estava em alta. Eu assisti nem sei quantas vezes. Se chama O Máscara. Você já ouviu falar? Bom, minha mãe me ensinou, Ralph, tu pode aprender sempre. Sempre, com tudo você pode aprender alguma coisa. Aí com aquele filme eu aprendi alguma coisa. É um besterol, mas eu aprendi um negócio. Sabe o que eu aprendi com esse? Sorrir. Às vezes eu falo para Jesus, Jesus, o Senhor é demais. Ah, meu Deus. Quantos podem afirmar, Jesus é demais? Então, eles voltaram alegres, alegres. E por que eles voltaram alegres? Porque, queridos, não há uma alegria maior para um ser humano do que ser usado por Deus. Eu nunca vi alguém que foi usado por Deus e depois ficou triste. Ah, pastor, orei por aquele doente, ele ficou curado. Falei para o meu primo do Senhor Jesus e... Não, que ele entregou a vida dele para ti, Jesus. Oh, chatíssimo, meu Deus do céu. Não. Mas quando a gente ora por uma pessoa doente, ela fica curada. Rapaz, vem uma alegria assim, tu não consegue se segurar mais. Eles voltaram alegres. Queridos, essa alegria é para todos nós, em nome de Jesus. Deus quer usar as nossas vidas. Esse privilégio não é para um pastor, ou para um pastor auxiliar, ou para um líder de célula. É para todos nós. Deus quer nos usar, em nome de Jesus. Aliás, a Bíblia diz que a alegria no Senhor é a nossa força. Você também já teve em algum buraco onde teve só nuvens negras sobre a sua vida? Parecia aquele desenho animado quando vem aquela nuvem escura te acompanha para onde você vai? Querido, começa a louvar a Deus. Daqui um pouco a alegria no Senhor enche a tua vida e você começa a tomar força. Porque realmente a alegria no Senhor é a nossa força. Agora olha só. Versículo 18. Parece que esse versículo está fora do contexto. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, legal, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Porque sem a gente perceber, isso aqui é um divisor de águas. Algo muito profundo, planejado desde a eternidade aconteceu aqui nesse lugar. O que aconteceu? Quando um dia o Espírito Santo trouxe essas palavras, trouxe vida sobre essas palavras, o primeiro pensamento daquilo que eu vou falar agora, eu pensei assim, rapaz, isso aqui é uma heresia. Porque João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Amém. Deus é apresentado em João 3,16 como filho unigênito. Unigênito é único filho de Deus. Amém? Agora, em Romanos 8:29, presta bem atenção, lá diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é primogênito? O primeiro. Então, olha só. Jesus não é mais o único Filho de Deus. Ele é o primeiro Filho de Deus entre muitos irmãos. É para você levantar, jogar a cadeira para cima ouvindo isso. Em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: todos aqueles que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você está sentado, se é que você já entregou a sua vida a Jesus, você está sentado do lado de um filho de Deus.
Um irmão e uma irmã do Senhor Jesus. Ele é o primogênito, ele tem a unção da primogenitura, mas nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais, rapaz. Então isso aconteceu aqui. Olha, presta bem atenção. Jesus se multiplicou em outras pessoas. E quando isso aconteceu, Jesus falou assim: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Um dia eu ouvi alguém falar assim: olha, se o diabo fosse inteligente, ele teria cometido suicídio aqui nesse lugar. Porque ele já estava com dificuldade de lidar com um filho de Deus, Jesus, o filho de Deus. Agora Jesus se multiplicou em 12, já tinha 13 fazendo o quê? Pregando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos. E agora mais 70, 72, 83, 85, pregando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos. Queridos, eu tenho uma necessidade, parece uma necessidade da minha vida, de ver Satanás caindo. O Brasil é um país abençoado. Como eu amo o Brasil, meu Deus. Eu descobri que eu amo o Brasil mais do que alguns brasileiros. Verdade. Eu me interesso mais pelo Brasil do que muitos brasileiros. Um dia eu fui pesquisar o que é o feriado de Tiradentes. Eu descobri que algumas pessoas acham que é dia do dentista. Não fazem ideia, cara, não se interessa pelo país. Eu quero ver o Brasil se tornando o celeiro do mundo. Não de grãos, mas de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Então olha só. Ele fala depois no versículo 19: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Oh, maravilha! Queridos, literalmente um dia eu orei a Deus e falei assim: Senhor, eu quero te servir para o resto da minha vida. Eu não me importo se a minha foto, sabe aquelas fotos poderosas que a gente vê às vezes em cartazes de conferências, que o pastor parece até o 007, né? Assim. Eu não me importo se o meu nome, minha cara está em algum cartaz por aí. Eu quero é te servir. O que eu quero é ser conhecido no céu. Interessante, esses 70, a gente nunca ouviu falar deles. De repente eles aparecem. Eu não me importo estar entre os 70. Ter meu nome escrito no céu. Mesmo que ninguém saiba que eu existo. Agora, versículo 21. Naquela hora, diga comigo, naquela hora. Isso é importante porque a Bíblia às vezes é capaz de entre um versículo e outro pular 100 anos. Já percebeu isso? A gente às vezes vai lendo assim e viveu mais 800 anos. Falei, meu Deus. Mas aqui não é assim, é naquela hora. Diga comigo, naquela hora. Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Cuidado com a sua imagem de Jesus. Jesus não estava lá. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. É porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos. Jesus estava exultando no Espírito Santo. Meu Pai, aleluia, eu te louvo, Criador dos céus e da terra. O que a gente planejou. Ele estava louvando a Deus, tudo que a gente planejou desde a eternidade está acontecendo. Interessante, queridos, quando eu fui traduzir esses princípios para o alemão, eu fui lá para o Aurélio em alemão, que se chama Duden. Eu fui entender o que é essa palavra, aliás, muito estranha até em alemão, que se chama Frohlocken. Aí, o Duden me explicou
que essa palavra tem uma conotação de alguém que se alegra sobre a desgraça do outro. Falei, peraí, Jesus se alegrando da desgraça de outra pessoa? Rapaz, eu quero te falar uma coisa. Jesus estava rindo na cara do diabo. Ele estava rindo na cara do diabo. Eu falei, aconteceu! Aconteceu! Tu perdeu, rapaz! O que nós planejamos desde a eternidade, que ninguém podia entender, mas aconteceu. A glória de Deus, o Espírito de Deus dentro de pessoas comuns, que não são sábios, não são cultos, são os pequeninos que vão pregar o Evangelho, expulsar demônios e curar os enfermos. Uau! Que coisa! Meu Deus do céu! E ele termina esse versículo assim: sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Sabe o que significa agrado? Prazer, satisfação, deleite. Entenda uma coisa: Deus sente prazer quando Ele usa pequeninos. Quantos são pequeninos aqui? Pai, você é um forte candidato de Deus. Fala assim, rapaz, eu tenho tanta satisfação. Isso aqui é meu deleite. Sabe, talvez você pode pensar, não, mas o cara é pastor, coisa assim. Sim, mas eu não nasci pastor. Eu sou uma pessoa completamente normal. Eu, para a sociedade, sou um número de CPF e nada mais. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo há 4 anos atrás, quando eu fui para a Suíça. Eu estava com 39 anos. E no nosso país é comum que a gente, de vez em quando, organiza um reencontro da turma do ensino médio, que fez o ensino médio junto. Então, eu estava lá na Suíça e organizaram isso. Então, eu saí da escola com 16 anos, terminei, concluí. E agora eu estava com 39. Então, 23 anos tinham se passado. E foi muito interessante, engraçado mesmo esse encontro, porque eu nunca mais tinha visto essa pessoa. E nesses 23 anos, muita coisa acontece, dos 16 aos 39. A gente casa, a gente tem filhos, os cabelos somem, a barriga cresce, um monte de coisas acontece. Então, a gente riu tanto. Aí chegou um camarada para mim e falou assim, Ralph, tu tá no Brasil, né? Aliás, deixa eu falar uma coisa antes. Eu me converti aos 17 anos, então essa turma não sabia de nada o que aconteceu com a minha vida. Então, ele chegou para mim e falou, Ralph, tu tá no Brasil, né? Eu falei, o Brasil é legal, né? É um país maravilhoso. Futebol, né? Samba, mulherada, né? Eu falei, O que você faz lá? Eu falei, eu sou pastor. Antes de terminar essa frase, o cara me deu um tapão nas costas assim. Pau! E começou a rir. Não continua brincalhão, não! E fui cômico, eu também comecei a rir. Falei, não, cara, é verdade. Ele falou, para com isso, cara. Qualquer outro pode me contar isso, menos você. Aí eu fiquei, rapaz, eu sou pastor. Ele falou, é sério, cara? É sério? Mas eu percebi que ele estava com dificuldade de captar a ideia. Ele ficou meio desconcertado assim. Eu falei, rapaz, eu tenho que ir no banheiro, já volto. Eu estou vendo ele lá atrás andando de um lado para o outro, estava conversando com outras pessoas. Eu estou vendo ele me olhando. Depois de 10 minutos ele chegou assim para mim. Tu sobe num púlpito e fala? Rapaz, eu sou pastor. Ok, mas o cara estava perturbado. Ele volta para mim, pergunta, e lá tem gente para te ouvir? O cara não soube lidar com a informação. Ele teve de pensar, não, qualquer um pode pegar um pouco de madeira, fazer um púlpito, subir lá e falar alguma coisa. Mas ter gente para ouvir é outra história. Mas sabe por quê? Porque para ele, eu era aquele Ralph, um cara completamente normal. Um dia eu passei à frente de uma igreja pentecostal. E tinha uma faixa bem grandona assim.
A grande campanha evangelística com ex-bruxo fulano de tal. Eu falei, ex-bruxo? Esse negócio é chique, hein? Rapaz, eu gostei desse negócio de ex, assim, já pensou dar um cartão de visita para alguém? Eu sou Ralph, sei lá. Aí eu falei assim, rapaz, eu quero também arrumar alguma coisa. Aí eu pensei assim, ex-drogado. Não vai servir porque eu nunca usei drogas. Que droga. Aí eu pensei assim, ex-prostituto. Também não vai servir, que a Lisa foi a primeira mulher da minha vida, aleluia. Aí eu fui pensando, mas eu quero uma coisa assim, é legal. Aí eu arrumei um negócio para mim. Eu sou um ex-João Ninguém. Quantos ex-João Ninguém, Joana Ninguém nós temos aqui? Aleluia! O mundo desconhece completamente a gente, mas nosso nome está escrito no céu, aleluia! Sabe o que aconteceu comigo quando eu entreguei a minha vida a Jesus? O maior presente que eu recebi de Jesus, a Lisa sabe, não é minha esposa, não são os meus filhos, porque eles não existiriam se Jesus não tivesse me dado algo antes. Claro, salvação, mas sabe qual foi o maior presente? Foi valor. Jesus me deu valor. Porque quando eu tinha 9 anos, eu fui conhecer o meu pai, que abandonou a família antes que eu nascesse, apesar que foi pastor, viu? E eu fui conhecer ele numa estação de trem, foi com meu irmão, 8 anos mais velho. O meu irmão mais velho me apresentou ao meu pai. Falei, isso aqui é o teu filho Ralph. Ele olhou assim para mim e falou, eu não quero falar com ele, que ele é um acidente, nunca quis ele. Legal, né? Rapaz, parecia uma faca assim entrando no meu coração. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus, rapaz, vieram ondas e ondas e ondas de valor sobre mim. Um dos versículos que eu mais gosto na palavra de Deus é João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E vos designei para que vades e deis fruto e que vosso fruto permaneça. A fim de que tudo que pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos dê. Está escrito diferente, mas está difícil falar para mim. Ele vou-lo conceda, alguma coisa assim. Então, que ele vos dê. Ok. Então, queridos, eu recebi valor. Isso tem a ver com minha história. Eu literalmente não estou brincando. Claro, eu faço minhas piadas, é legal, mas eu sou um ex-João Ninguém. E para o mundo ainda sou um João Ninguém. Mas para Deus eu sou um amado filho de Deus, escolhido. Sabe o que é escolher? Não, sim, não, agora não, tá, sim. Isso é escolher, sim ou não? Deus não falou assim, galera, todo mundo vem. Não, ele foi escolhendo. Os outros ele vai escolher também, em nome de Jesus. Mas você está entendendo? A Bíblia diz ou não diz isso, gente? Fala para a pessoa que está ao seu lado, você foi escolhido. Uau. Agora, eu quero ler o texto ainda de 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 29. Lá diz o seguinte, receba isso, suga com seu coração em nome de Jesus. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Maravilha. Quantos estão se encaixando nesses versículos aí? Aleluia. Então vamos caminhando, versículo 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar.
Agora aperta os cintos, porque agora a coisa fica forte. Então ele se voltou para os seus discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? É um bom número, mas assim, talvez você está numa crise de identidade, né? O curso para os novos convertidos aqui se chama Novos Discípulos. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos discípulos de Jesus. Amém? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Ok. Então ele está falando com você. Se vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ele está falando com você. Mas assim você não convenceu muito bem. Quando a gente fala uma coisa séria no reino de Deus, a gente faz a cara pentecostal. A gente fala assim, ó. Aí faz assim. Você é um discípulo de Jesus, amém? Deus vai falar com você. Ele fala o seguinte, ó. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem. De que Jesus está falando? Olha, felizes são vocês, meus discípulos, porque vocês estão de pertinho vendo o que eu faço. Não é isso que Jesus está falando. Ainda está dentro do mesmo contexto. Ele estava falando desse momento que pessoas comuns, pequeninos, sem nome, João ninguém, a Joana ninguém, estavam cheios do poder de Deus e estavam fazendo a obra de Deus. E ele fala assim, gente, felizes são os olhos de vocês que veem isso. E agora ele explica por quê. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Quero te falar uma coisa, desde a eternidade, Deus sonha com a igreja. A multiforme sabedoria de Deus se manifesta através da igreja. Deus sonhou com isso que nós estamos, pela graça de Deus, vivendo hoje. Um ajuntamento, um corpo de pessoas individuais cheios do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. E quando ele falou assim, olha, reis, profetas, você sabe que é um profeta? Eles viram as coisas, Ezequiel viu umas coisas, a glória de Deus, uma roda na outra roda, cheio de querubins em volta, cheio de olhos e... com asas e tudo, mas ele queria entender o que nós estamos vivendo hoje. Ele queria entender, Senhor, eu não entendo como que vai ser isso. E nós estamos vivendo na época da igreja. Que bênção. Queridos, um dia eu estava descendo, aliás, eu estava pregando na igreja que Deus me confiou, e o pastor sabe quando é usado por Deus, e é uma satisfação, eu não tenho orgulho, graças a Deus, mas é uma satisfação tremenda você ser usado por Deus. Então, eu sabia, rapaz, eu consegui acertar o alvo que Deus confiou a mim naquela pregação. Então, eu estou descendo os degraus do púlpito, e eu chego lá embaixo, e ninguém veio falar comigo. Eu falei assim, o que eu faço agora? Porque normalmente alguém vem apresentar algum convidado, alguém pede alguma orientação, uma oração, qualquer coisa. E eu estava lá, e parecia um desenho animado, parecia aquele demôniozinho, já viu isso em desenho animado? Aí falou assim, Ralph, a tua igreja não te honra mais. E por 2 segundos eu falei, é mesmo? Mas depois o Espírito Santo veio falar, Ralph, para de bobagem. Observa a igreja. E eu estou lá no meu cantinho, observando a igreja. De repente caíram as escamas dos meus olhos e eu vi a igreja borbulhando de vida, de vida. Porque ali no canto estava um grupo de rapazes que estavam abraçando com um rapaz que acabou de entregar a vida para Jesus. Lá atrás tinha uma menina orando com a outra que deve estar passando por alguma dificuldade. E eu olhei para a igreja e estava assim, parecia um formigueiro vivo. Aí o Espírito Santo falou para mim, está funcionando, Ralph. Deus nunca quis a essas igrejas que o pastor aqui, sabe, é o Power Ranger espiritual.
Oh, coisa mais chata essas coisas de Power Ranger. É sempre a mesma coisa, rapaz. Mas as crianças gostam, não é verdade? Mas tem pastor que se comporta assim. E é um, prepara o coração aí. E é dois. É 2,5. E agora receba! Aí todo mundo, ai meu Deus! Aí a pessoa embaixo pensa assim, se eu pudesse tocar nas orlas das vestes desse homem. Não é plano de Deus. Plano de Deus é os pequeninos, os desprezados, os rejeitados, cheios do poder de Deus. E durante a semana tem uma célula aqui na casa do fulano, é uma célula ali, e pá, mas cadê o pastor? Ele prometeu que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, estará no meio deles, aleluia. Oh! Nós estamos vivendo num tempo muito privilegiado. E olha, eu quero te falar uma coisa, eu estou tão impressionado com a vida que eu vejo nessa igreja. Rapaz, ontem a gente estava meio ainda debaixo da unção aí da conferência. Já tinha gente arrumando a cadeira, limpando o chão, inclusive o pastor estava arrumando. Eu falei, rapaz, isso que é igreja, isso que é igreja. É um santo formigueiro que funciona o tempo todo. O tempo tem gente indo e vindo e pá, e alguém contando testemunho e outra fazendo uma visita. Isso que é igreja. E eu quero te falar uma coisa. Isso é o deleite de Deus. É o deleite de Deus. Deus tem prazer nisso. Isso é o prazer de Deus. Vamos orar? Deus, que privilégio esse. Meu Deus, meu Deus. Estamos vivendo num tempo que profetas queriam ver, reis queriam entender, e nós temos o privilégio de viver nesse tempo. Que pessoas insignificantes no sistema do mundo, que ninguém sabe nem o nome deles, estão fazendo a tua obra, estão pregando as boas novas da salvação. Pessoas são arrancadas do império das trevas e transportadas para o reino da luz, por gente que ninguém sabe nem conhece. Pessoas que impõem as mãos sobre doentes, eles são curados, porque o Senhor é o Deus da cura. Pessoas que estão oprimidos por demônios, são libertos por gente que ninguém conhece, mas o nome deles está escrito no céu. Meu Deus, que privilégio. Senhor, eu declaro, essa época é da igreja, é da igreja. Ninguém vai saber, mas todos vão saber que é Jesus. Ninguém vai conhecer, não vai ter uma estrela, Senhor, mas todos vão saber que é Jesus. A Ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, Senhor, eu te peço que o Senhor enche a Monte Serra cada dia mais com alegria no Senhor. Sabe, que os cultos de domingo sejam cultos de celebração pelas coisas que o Senhor faz durante a semana na vida de cada um aqui, de cada um. No domingo é um ajuntamento para celebrar o Senhor. Deus, que a alegria no Senhor seja a nossa força, Senhor. Obrigado, Deus. Eu quero te convidar você a ficar de pé no seu lugar. Desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida mudou completamente. Eu não tenho vivido uma vida fácil, mas uma vida cheia de satisfação. Quando outros falaram, para com isso, Ralph. Nós fomos assaltados 2 vezes no Rio de Janeiro, arma na cabeça da minha esposa, quase que eu morro. Mas, queridos, eu nunca
pensei em desistir, porque é uma satisfação fazer a obra de Deus. Sabe aquela brincadeira de crianças? Eu tinha uma casinha assim de madeira que tinha algumas formas para encaixar no telhado, estrela, quadrado, coisa assim. Há um buraco dentro da gente, do ser humano, que só Jesus pode preencher. Só Ele cabe naquele buraco, só Ele preenche. A doideira é maluca hoje, de sexo desenfreado, doideira, balada, drogas, é uma coisa muito triste. O que as pessoas arrumam tentando preencher aquele buraco, meu Deus do céu. Às vezes pessoas saem de uma conversa minha com eles e eu só posso chorar, porque é trágico, meu Deus. Querido, se você está aqui e não entregou sua vida ainda a Jesus, faça isso hoje. Descobre essa vida, descobre essa alegria do Senhor sobre a sua vida. Você está aqui, eu tenho certeza. O acaso ele não existe, você está aqui hoje por uma razão, Deus te trouxe para cá. E não é à toa que eu estou falando para você. Deus está trabalhando na sua vida. Às vezes a gente fala, não, eu entreguei a minha vida tal dia assim, mas eu sabe uma coisa? Jesus arrumou toda uma história para alcançar a minha vida. E Deus está arrumando uma história na sua vida. Ele criou todas as circunstâncias para você estar aqui hoje à noite. Eu estou te falando de todo o meu coração. Deus quer você. Deus está, como diz no Rio, na sua cola. Verdade. Eu quero te convidar nesta noite, você que precisa, nem que quer, mas que precisa entregar a sua vida a Jesus. Você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Você que está com uma pessoa dessa do lado, fala com ela, olha, eu posso ir contigo na frente, mas toma essa decisão. Não faz pressão, porque nada forçado funciona. Mas eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que vão ser arrancados do império das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você está meio constrangido? Dá um toque na pessoa que está ao seu lado. Vamos lá comigo. Pode vir aqui na frente, eu quero orar com você. Aliás, quem vai orar com você, o anjo dessa igreja, é o pastor Tércio. Mas eu quero reforçar esse convite. Você que já entregou sua vida a Jesus, ora nesse momento. É um momento de parto espiritual. Deus, nós liberamos as pessoas no mundo espiritual que o Senhor separou para esta noite. Senhor, todas as amarras que prendem essas pessoas agora, nós desatamos agora na autoridade que há no nome de Jesus. Nós declaramos liberdade no mundo espiritual, para essas pessoas tomarem a decisão mais importante das suas vidas. O sangue de Jesus é capaz de nos limpar de todo o nosso pecado, não importa o que você já fez. A Bíblia diz que a cruz de Cristo é um escândalo para o mundo. Pessoas já falaram para mim, mas não pode ser tão simples assim. Mas é tão simples assim, rapaz. É só pedir sinceramente perdão a Deus, entregar a sua vida a Ele, e você é limpo de todos os seus pecados. Glórias a Deus. Eu tenho duas filhas, a Laila e a Radassa. Elas têm 13 anos e 11 anos. É incrível que todas as vezes, mas todas as vezes, ainda meninas, bebês, elas começavam a chorar, elas começavam a sofrer. Eu não entendia muito bem qual a razão do choro, mas eu, como pai, eu ia na direção das minhas filhas, e era incrível. Eu me lembro a cena, quando eu chegava perto, e eu tomava minhas filhas nos meus braços, e imediatamente, todo medo, toda insegurança, todo sentimento
que aquela criança tinha que passava imediatamente. É incrível o poder dos braços de um pai que ama. Deixa eu dizer para você, você está sendo convidado para vir para os braços de um pai que ninguém ama como Ele. Ele criou você, Ele fez você, Ele sabe quem você é, Ele sabe de tudo que você precisa, Ele sabe exatamente agora, da sua dor. Eu ia até lá ainda sem saber o que era aquela razão do choro. Ele não, Ele está aqui, Ele sabe exatamente. Se permita ser tomado nos braços dEle. Essa vida abundante, essa vida que as palavras não conseguem explicar, é a vida abundante que a Bíblia diz. E tudo que você precisa realmente é colocar sua fé em Jesus hoje aqui. É reconhecer seu pecado, que você estava distante dele, vivendo do seu jeito, da sua forma, mas hoje dizer: Senhor, eu quero parar aqui e me lançar nos teus braços de amor, para ser conduzido só por ti. Oh Pai amado, bendizemos o teu nome por cada uma dessas vidas, Pai, que estão aqui, reconhecendo, ó Deus, que precisam de Jesus, que querem Jesus, Espírito de Deus. Nós as abençoamos agora, Pai, no nome poderoso de Jesus, e pedimos, ó Pai, que hoje seja o dia do selo dessas vidas. Ó Deus, que elas sejam marcadas pela presença do Teu Espírito Santo, Pai. Que elas a partir de hoje se tornem filhas amadas, propriedade de Deus. Oh, filhos amados, propriedade de Deus, Senhor. Marca, sela, Senhor, com o Teu Espírito, Pai. Que essas pessoas sejam batizadas com o Teu Espírito agora, Senhor. Que Tu venhas fazer morada, Pai, permanente. Oh Deus, e a partir de hoje, Senhor, elas serão filhos de Deus, irmãos de Jesus, o nosso irmão mais velho, primogênito. E mais do que isso, Pai, agora eu peço que, com o poder do Teu Espírito Santo, essas pessoas venham a pregar o Teu Evangelho, Senhor. Essas pessoas venham a expulsar demônios no nome de Jesus. Essas pessoas venham orar e pessoas sejam curadas, Pai. Oh Deus, e elas farão isso no Teu nome. E quando elas fizerem isso, Pai, oh, que lindo é saber, Jesus, que Tu vais exultar no Espírito, Senhor, por ver pequeninos como nós sendo usados como instrumentos poderosos para libertação, para salvação, para cura, Espírito Santo. Bendito seja o Teu nome. Ó Pai, hoje é um marco na vida dessas pessoas. Elas nunca mais serão as mesmas, porque agora Tu vives nelas, e Tu irás conduzi-las, Pai, um passo de cada vez, a uma nova vida, onde Tu és o Senhor dela agora. Bendito seja, louvado seja o Teu nome. Oh Deus, toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Amém, queridos, amém. O Ralph é o nosso missionário lá na Suíça. Aquele painel, se você for lá, você vai ver que tem vários missionários em regiões do Brasil, do mundo. E agora, quando você passar lá a ver Suíça, você já sabe que agora tem rosto aquele missionário, né? É o Ralph, amém? Quando você for orar agora pela Suíça, pelo nosso missionário lá, lembra do Ralph, lembra da Lisa, lembra daquele alemão palhaço. Gente, você vê o poder do Espírito Santo que pega um alemão e faz uma coisa linda dessa? É demais, é precioso demais. Essa é a família, a Lisa está ali, a Maria,
não é? O Daniel. Agora deixa eu terminar te contando uma história que quem estava na conferência ouviu. Eu não sei o teu sentimento, mas honestamente o meu sentimento é que eu disse isso hoje pela manhã, eu quero realmente dizer isso novamente. Para mim essa palavra de hoje foi a melhor interpretação teológica, bíblica desse texto de Lucas capítulo 10. Eu disse para o Ralph de manhã, eu aprendi tanto com você hoje. Como eu aprendi com ele hoje, gente. Na verdade não hoje, eu tenho aprendido sempre com você. E não sei mesmo para você, mas para mim, enquanto o Ralph falava, meu coração parece que ele ia pegando fogo. Sabe os discípulos no caminho de Emaús? Aquela sensação, gente, Deus falou conosco. Era o próprio Senhor falando conosco aqui. Meu amado, quantos aqui entenderam que o Senhor tem prazer e exulta no Espírito, e quando Ele toma pequeninos como eu e você, Ele nos enche do poder para pregar o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônios aqui? Você entendeu a mensagem de Deus para você? Meu Pai do céu, é comigo e com você. Quantos aqui vão se comprometer a orar pelo Ralph e a sua família a partir de agora? Amém, glória a Deus, todo esse povo aí. Mas eu quero dizer o que eu no meu coração desejo. O Ralph, nós estamos procurando cuidar da melhor maneira possível do Ralph aqui. A gente sempre tem esse cuidado com os nossos missionários, de amar, de cuidar. E deixa eu te dizer, a melhor maneira de cuidar um missionário não é dando dinheiro, é amando, é orando. Não tem nada que substitui. Dinheiro não faz isso. Mas repartir os nossos recursos também é uma maneira. E nós já fizemos isso com o Ralph, já abençoamos, mas hoje de manhã me veio um sentimento muito grande. A Maria e o Daniel, essas duas crianças, você não sabe dessa história. O Ralph e a Lisa não podiam ter filhos. E até 2 anos e meio atrás, eles estavam orando e pedindo a Deus que Deus então desse filhos que eles pudessem adotar. Eles queriam um. Só que eles queriam ir lá para o norte do Brasil, pelo carinho que eles têm pelo norte do Brasil, e de lá pegar uma criança numa situação de sofrimento, de miséria, para poder amar e dar uma oportunidade de vida. E quando eles chegaram lá, a criança que havia sido separada não era a que Deus tinha. E finalmente, então, eles chegaram para o Ralph e para a Lisa: olha, tem um casal de irmãos, pode ser? E é um casal de irmãos de uma família de 14 irmãos. Mas só estavam eles dois naquele lugar. E o Ralph e a Lisa tinham se proposto a adotar crianças grandes já, porque geralmente as crianças, a adoção é bebê, poucos querem, mas Deus tinha colocado no coração deles escolher pelas crianças já crescidas. E Deus separou para eles. Gente, olha como é lindo o poder do Espírito. Deus toca no coração de 2 pessoas, move para ir a Santarém, só para entender, no meio do mato, gente. Santarém lá no Pará. É literalmente no meio do mato. E eles ainda moravam lá em Santarém, num lugar de miséria. E Deus dá a bênção, é um milagre. A história é um milagre. Quem ouviu, quem quiser ouvir, ouça as palestras que estão à disposição aí do MDA. Você pode pedir na secretaria. Mas deixa eu dizer o que, como meu coração se alegra. Essas crianças agora, que não tinham esperança, elas já receberam a Cristo na vida delas. Gente, que coisa mais linda. Elas têm agora uma base para andar na vida delas. O Jesus, o Senhor dos Senhores. E mais do que isso, hein? Imagina que essas crianças agora estão na Alemanha falando até alemão, estão na Suíça falando até alemão, está chique. Como pode, né? Deus pega aqui e fala assim: eu escolhi. Deus faz esse tipo de coisa. E hoje de manhã ali eu orava e o Senhor falou: eu quero apresentar aquelas crianças e eu quero que vocês repartam para abençoar aquelas crianças. Eu gostaria que nós mandássemos um presente para essas crianças lá. Amém? Eu gostaria, nós vamos fazer um vídeo e nós vamos mandar esse videozinho em nome da igreja e nós vamos mandar uma oferta para que o Ralph e a Lisa abençoem os seus filhos lá. Eu não sei. Os pais têm a liberdade de fazer o que quiserem, porque eles são crianças, amém? Mas vamos abençoar? Então nós vamos terminar com essa música. E eu gostaria que você repartisse. Deus tem nos dado em abundância.
E nós vamos abençoar a vida da Maria e a vida do Daniel, porque o Senhor tem nos abençoado. E um dos valores dessa igreja é repartir com alegria os recursos que o Senhor tem nos confiado. Amém?